O Setembro Amarelo é uma campanha destinada à prevenção e conscientização contra o suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos são registrados mais de 800 mil casos desse problema. O número equivale a uma morte a cada 40 segundos. Vamos conversar com Giovana Lemos Naia, médica de saúde mental, pós-graduada em psiquiatria. Doutora Giovana Lemos Naia, muito obrigado por sua presença aqui na nossa República, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar. Olha, a gente vai tratar de um tema que, no geral, é meio tabu, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de conversar sobre isso. A própria imprensa, nós jornalistas, somos doutrinados a evitar usar o termo suicídio ou noticiar o suicídio como suicídio, sempre buscar uma forma de minimizar essa situação. Esse conceito mudou e hoje a gente tem o Setembro Amarelo tratando disso abertamente, ou ainda é um certo tabu, principalmente para os jornalistas? A gente vê que ainda é um tabu, né? Não só no meio dos jornalistas, mas na sociedade. Quando a gente fala de suicídio, é um assunto muito delicado. O mês de setembro, né, dedicado ao Setembro Amarelo, é justamente para a gente mudar esse pensamento. Se tem aquele pensamento enraizado de que se eu falar sobre suicídio, eu vou estar incentivando a pessoa a cometê-lo. E é bem o contrário. A gente precisa falar do suicídio o quanto antes, de uma forma mais natural possível, para a gente conseguir identificar aquelas pessoas que estão ali naquele risco, pessoas que já sofrem de depressão, que já tentaram suicídio alguma vez, para a gente poder, como população, tentar intervir e diminuir esses números. Então ainda é um tabu e a gente, como profissional da área da saúde mental, vem tentando mudar essa realidade. A senhora, como psiquiatra, como pessoa que trabalha essa questão do Setembro Amarelo, tem esse contato com a imprensa no sentido de tentar mudar esse estigma que o assunto tem, esse tabu? A gente fala tabu porque realmente a gente foi doutrinado mesmo, eram muito criticados por médicos, psiquiatras, enfim, as pessoas todas, quando se noticiava alguma coisa, justamente com esse argumento. Não, isso vai estimular que outras pessoas também se suicidem. Tem algum trabalho no sentido dessa conscientização, ou setembro é o mês que se discute esse assunto para tentar mudar essa realidade? A Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi a fundadora dessa campanha do Setembro Amarelo, luta contra esse estigma o ano todo, mas é dedicado, né, a fim nacional o mês de setembro, principalmente o dia 10 de setembro, para a gente falar sobre prevenção do suicídio. Então é comum que nesse mês os profissionais da área da saúde mental deem entrevistas, não só em programas, mas palestras em escolas, com esse objetivo de conscientizar a população que essa realidade mudou. A gente precisa falar do suicídio, a gente precisa tornar esse assunto uma pauta. Quando a senhora fala da depressão, a depressão é a única causa do suicídio ou tem outras doenças de origem mental que possam interferir nisso, enfim, estabelecer que as pessoas acabam cometendo suicídio? O que a gente sabe é que todas as pessoas que tentaram ou chegaram a cometer o suicídio, 100% dos casos, existem algum transtorno mental por trás disso. A depressão é o mais prevalente, mas não é o único exclusivo. Então, a gente tem casos de pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno do estresse pós-traumático, com esquizofrenia, com transtornos de humor, como o transtorno afetivo bipolar. Então, não é só a depressão é o maior deles, mas existem outros transtornos que podem levar ao paciente a cometer o suicídio. Depressão é o mais recorrente, né? Em Isso. relação às causas que originam a situação do suicídio. Agora,
o mundo inteiro, que é do Brasil principalmente, tem tratado muito das doenças mentais. Então, a preocupação com a saúde mental vem se acentuando cada vez mais. Até porque a sociedade moderna também tem situações que afetam muito o dia a dia do ser humano, né? O que Uhum. a senhora recomenda quando uma família observa que algum familiar está enfrentando uma dificuldade de saúde mental especificamente? É isso, isso é o mais importante, porque geralmente a pessoa ela dá sinais. Como que eu vou identificar se um filho, um irmão, um cônjuge está passando por algum problema? Às vezes a pessoa ela é mais tímida, então ela não vai chegar e falar. Mas a gente precisa ficar atento sobre as mudanças de comportamento. Então, há uma pessoa que está mais isolada socialmente, antes saía mais de casa, agora fica mais em casa, parou de fazer atividade física, começa a apresentar faltas na escola, faltas no trabalho. Então, isso a gente precisa estar sempre alerta sobre as mudanças de comportamento que já podem ser sinais de que a pessoa não está passando bem, né? Está passando por algum problema. E quando a gente fala de prevenir suicídio, a intervenção médica, psicológica deve ser o quanto antes. Então, se eu tenho um familiar, um amigo que eu sei que ele está passando por alguma coisa, está com sintomas, né, que fazem a gente remeter à depressão, eu preciso deixar meu apoio a essa pessoa e incentivar ela a buscar ajuda profissional. Quando eu falo ajuda profissional, a gente precisa do psiquiatra e do psicólogo trabalharem em conjuntos para atuar no tratamento da depressão ou de algum outro transtorno mental, prevenindo que o paciente chegue a cometer suicídio. Existe sempre um estigma sobre a psiquiatria, principalmente. As pessoas não gostam, têm uma resistência a se consultarem com um psiquiatra, independente de como elas estejam, no geral. E as pessoas comuns, mesmo que não sejam convencidas, eu não vou no psicólogo, eu não estou doido, eu não vou no psiquiatra, eu não sou louco, essas coisas que são Precisa. muito popularizadas, né? Isso vem mudando ou continua ainda sendo um problema para a psiquiatria? Vem mudando. Hoje no consultório a gente consegue ter pacientes de vários perfis, então, desde adolescentes, crianças até pacientes da terceira idade que chegam relatando isso. A vida inteira eu achei que eu era louco, não era louco, então não precisava de psiquiatra e hoje eu tô aqui. Então, a gente tem visto sim essa mudança, que é muito, muito benéfico. Mas ainda existe sim uma certa resistência, né? Acredito que esse medo principal da população seja em relação ao medicamento. Eu vou chegar no psiquiatra, ele vai me passar o medicamento, eu vou ficar dopado, todo mundo vai perceber que eu tô tomando remédio, eu vou dormir o dia inteiro, não é isso que eu quero. E a gente vê que isso é completamente um pensamento completamente ultrapassado. E quando a gente fala, né, orienta, o paciente precisa de uma ajuda profissional, precisa de uma ajuda psiquiátrica, o objetivo nosso como profissional é melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, se esse paciente tem sintomas depressivos que geram insônia, a gente vai melhorar a qualidade de sono dele, que geram uma compulsão alimentar, um aumento de peso, a gente vai entrar com medicamento pensando em melhorar isso. Então, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. E hoje a gente tem no mercado diversas opções medicamentosas, né, que não tem tantos efeitos colaterais assim, que ajuda o paciente a se adaptar à medicação e levar uma vida melhor do que sem a medicação. Deixa eu lhe perguntar, doutora, existe uma situação em que a depressão se apresenta de forma recorrente? Quer dizer, a pessoa trata, mas dali um ano e meio, a pessoa se sente, embarca de novo num processo depressivo. Isso acontece por quê? É o estresse. O que que leva à depressão e a essa recorrência, apesar do tratamento? Primeiro, a gente tem que encarar a depressão como uma doença. A depressão é diferente de tristeza. Então, se eu perco alguém da família, por exemplo, eu vou passar ali por um período de tristeza, né? Então, eu vou ter sintomas de isolamento social, perda de interesse pelas atividades, que depois passa. Na depressão, eu tenho esses sintomas com frequência. Então, a gente tem características para a gente diagnosticar esse paciente dentro de um quadro de depressão. A depressão, por ser uma doença, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, pode ser que esse paciente vá fazer tratamento medicamentoso por um período da vida e depois nunca mais ele precisa fazer. E pode ser que ele precise fazer
tratamento medicamentoso em vários períodos da vida. E dentre a quadro de depressão, quando a gente fala em depressão, é um termo muito genérico, porque existem vários subtipos de depressão. E tem a depressão maior, tem o transtorno depressivo recorrente. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E, claro, a gente precisa avaliar vários fatores que podem levar esse paciente a ter essas recaídas. Então, quando a gente fala tratamento psiquiátrico, tratamento para depressão, eu não posso isolar apenas medicamento e terapia. Eu preciso que esse paciente tenha uma mudança toda no estilo de vida. Então, ele precisa praticar atividade física, ele precisa ter um sono de qualidade, uma alimentação adequada, controlar o consumo de cafeína, álcool, açúcar, ter momentos de lazer, descobrir atividades que te dão prazer. Então, quando a gente consegue associar tudo isso ao tratamento, é mais fácil o paciente se manter estável por mais tempo, não ter essas recaídas e não precisar ficar com medicamento sempre. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essas ações de prevenção mesmo, para não ter essa questão de recaída de sintomas depressivos. Esse tipo de... Talvez a senhora tenha que responder lá no próximo bloco. Mas é o seguinte, a depressão, eu perguntei inicialmente se o estresse era uma causa, seria uma das principais causas da depressão. Tem uma causa definida ou são várias causas, são várias possibilidades? O que é que deflagra o processo depressivo? A depressão ela é multifatorial. A gente tem desde carga genética, né, hereditária, então o fato de eu ter um pai, uma mãe, um irmão com depressão já aumenta o meu risco. O ambiente, então eu estar inserido em um ambiente familiar conturbado, num lar disfuncional, a questão do trabalho, estudos, então o estresse entra sim como um fator de risco. E todos os fatores que eu comentei. Então, o sedentarismo, o abuso de álcool, de drogas, uma alimentação inadequada. Então, todos esses são fatores que podem somar para o desenvolvimento da depressão. Ela é uma doença multifatorial. A depressão invariavelmente leva ao suicídio ou essa é uma coisa absolutamente... não significa que a pessoa tenha depressão possa... caminhar para um processo de suicídio. Mas a senhora responde logo depois do intervalo comercial. Mas vem cá, se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer até R$100 mil todo mês, hein? Com o Nota MT isso é possível. Basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. Não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês, que juntos somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou? A solidariedade também ganha. E tem mais, o CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto em seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso. A gente vai para o intervalo e volta já já. Nossa República está de volta esta semana conversando com a doutora psiquiatra Giovana Lemos Naia. Estamos falando aqui sobre o Setembro Amarelo e sobre a questão, o debate sobre as causas do suicídio. Eu perguntava no bloco anterior, doutora, se a depressão invariavelmente leva ao suicídio se não for tratada ou não. Quer dizer, a pessoa pode ter depressão e sair dessa depressão sem nenhum problema e não ter uma consequência mais séria. Quando a gente fala da doença depressão, a gente caracteriza ela em graus, né? Então, eu tenho paciente que tem uma depressão mais leve, depressão moderada e uma depressão grave. Então, os pacientes que se enquadram na depressão grave são pacientes que têm histórico de ideação suicida, pensamento e até tentativas. Então, nem todo paciente diagnosticado com depressão tem pensamentos e ideações suicidas. Mas, como toda doença,
quanto mais a gente demora para intervir, para buscar um tratamento, maior a chance dela se agravar. Então, eu posso ter um paciente que tem uma depressão leve e conforme a progressão do tempo, da doença, ele pode chegar a ter a depressão grave e pensar sim, tentar sim cometer o suicídio. Doutora, existe uma faixa etária que me parece se destaca nesse processo que culmina com o suicídio, que é a adolescência. É muito comum a gente ouvir notícias, ter notícias do adolescente que se suicida. Às vezes ele está bem, ele está alegre, e de uma hora para outra ele acaba se suicidando. Isso é um problema de depressão? É um problema hormonal? O que acontece que nessa faixa de idade da adolescência a gente vê casos mais recorrentes de suicídio? A gente tem visto, né, o número de adolescentes e até pré-adolescentes, crianças aumentarem com diagnóstico de depressão. Realmente, essa faixa etária, o suicídio é bem mais presente. O que a gente vê, como ela é uma depressão, uma doença multifatorial, então a gente soma tudo isso, todos os acontecimentos com essa questão hormonal, o adolescente acaba tendo uma imaturidade de não saber lidar com toda a situação. E às vezes também ele não sabe a quem recorrer, quem eu vou buscar ajuda. E os pais, a rede de apoio, os responsáveis, professores, às vezes também não estão preparados para lidar com aquele adolescente. Às vezes o adolescente ele vai queixar o que ele está sentindo ou demonstrar, porque o adolescente às vezes, muitas vezes não vai falar, vai demonstrar, e erroneamente vai ser interpretado como não, é uma frescura, tá querendo chamar atenção. Então a gente precisa ter essa conscientização de todo mundo que convive com essas pessoas nessa faixa etária para ficar atento aos sinais, qualquer mudança, qualquer pedido de ajuda, a gente levar a sério. E acontece muito isso, né, da gente pensar, nossa, mas fulano cometeu suicídio, até ontem ele estava bem, ele estava rindo, porque a depressão ela não tem cara, né? Então às vezes a pessoa fora de casa, ela tá feliz, ela tá se demonstrando uma pessoa super bem resolvida com a vida, tá alegre com todo mundo, mas ela tá sofrendo e não tá demonstrando isso no exterior. É possível, quer dizer, de que maneira os pais, os irmãos, os familiares daquela pessoa que está com problema, como é que vai detectar? Porque assim, muito se atribui. Às vezes, o adolescente se comporta de uma forma mais irresponsável, ou mais agressiva, ou mais irritadiça, enfim. E se atribui, não, isso é coisa de adolescente, né? No sentido mais genérico da expressão, né? Como é Uhum. que o pai e a mãe devem levar a sério o adolescente quando ele muda seu comportamento ou se mostra de uma forma diferente? Com o adolescente, a gente sempre tem que ter diálogo. Então, os pais, os responsáveis têm que estar sempre dispostos a conversar e se colocar aberto a escutar tudo que aquele adolescente vai falar. Mas no caso de dúvida, eu não sei se está acontecendo alguma coisa séria, eu não sei se é uma mudança hormonal, eu não sei se está querendo chamar atenção, leve num profissional. Comece por um psicólogo, levar esse adolescente a um psicólogo. Às vezes até os pais não sabem como lidar, abordar, como que eu vou chegar nesse adolescente, nesse filho e mostrar que eu tô aqui para ajudar. Então, os psicólogos têm um papel fundamental tanto nessa parte do adolescente, como de orientar os pais, como se colocar como uma rede de apoio, presente, para ajudar mesmo esse filho. Então, na dúvida, buscar ajuda profissional. O mundo moderno afasta os pais dos filhos no dia a dia, né? Por conta do trabalho, trabalham o dia inteiro, trabalham fora, têm uma jornada exaustiva, chegam em casa, muitas vezes, na maioria das vezes, não quer nem conversar, quer tomar um banho, comer alguma coisa e descansar logo, e acabam não tendo essa relação de proximidade com os filhos. Essa situação é mais comumente associada às possibilidades, ao risco do suicídio em relação àquele que está com problema, ou é uma situação, não tem nada a ver, quer dizer, são situações diferentes que acabam levando o adolescente a isso?
Não, com certeza tem um impacto negativo, até porque, como a gente conversou no início, para a gente ficar atento às mudanças de comportamento. Se eu tenho uma família que ela é mais desunida, no fim do dia tá cada um no seu quarto, cada um no seu celular, não tem esse diálogo, é mais difícil de eu perceber se esse adolescente mudou o comportamento, que às vezes as atitudes são ali, tá comendo menos, gostava daquele prato de comida, não quis comer. Era sempre comunicativo na hora do jantar, tá mais isolado. Saía sempre com a família, gostava de contar o que aconteceu no dia a dia, parou de fazer isso. Então, quando a gente tem uma família que é mais distante entre si dentro da mesma casa, fica mais difícil a gente identificar os sinais que aquele adolescente possa dar. E, doutora, essa coisa a gente está falando do adolescente porque é muito emblemático, né? A gente fica muito chocado quando a gente vê o jovem de 14, 15, 16 anos cometer suicídio, às vezes dentro Porque assim, não tem classe social, né? Esse tipo de situação acontece no universo geral da sociedade, quer dizer, seja filhos de pais de classe média alta, de pessoas com mais vulnerabilidade, enfim. O suicídio atinge todas essas pessoas, independente de classe social. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, além disso, você tem essa coisa do preconceito em relação às doenças mentais. O próprio paciente, quer dizer, a própria pessoa que está tendo pensamentos suicidas, ela não considera a possibilidade, às vezes, de pedir ajuda, porque acha um absurdo, vamos chamar disso, daquilo, doidinho, né? Aquelas coisas bem pesadas mesmo, que a sociedade acaba fazendo muito bullying com isso. E aí, como é que se enfrenta isso? Quer dizer, uma coisa é você observar a mudança de comportamento, outra coisa é você ver a própria pessoa rejeitando o tratamento por conta do preconceito, desse estigma ruim que tem as doenças mentais. A gente precisa normalizar o cuidado com a saúde mental. Então, da mesma forma que existem diversas campanhas orientando os pacientes a qualquer sintoma que possa pensar em pressão alta, em diabetes, tem que buscar ajuda, tem que mudar estilo de vida. A gente tem que enfatizar esse cuidado com a saúde mental. Então, desde escolas, as crianças menores precisa estar inserido nesse contexto que quem vai no psicólogo não é louco, não tem que ter esse bullying, porque a criança está indo no psicólogo, o que está acontecendo? A gente precisa normalizar isso. Então, é o primeiro passo, normalizar o cuidado, a prevenção da saúde mental mesmo, para a gente conseguir tirar esse preconceito. E é interessante como a gente vê essa coisa muito forte na sociedade, com conceitos diferentes, né? Tem gente que eu estou fazendo terapia e é visto como uma coisa de gente rica, né? Olha, fazer terapia e ir no psicólogo, isso é coisa de frescura de gente rica. E não percebe que as pessoas mais vulneráveis, socialmente falando, economicamente falando, elas têm sofrimentos iguais, às vezes até maiores, não é Até verdade? Uhum. Qual que é o objetivo, né? Eu vou na terapia por quê? Para saber lidar com os nossos problemas. Todo mundo vai ter problemas em várias fases da vida. Tem pessoas que vão encarar um problema como mais impactante, então vão enxergar aquele problema como muito grande. Tem pessoas que conseguem deixar esse problema não afetar tanto a vida. Mas todo mundo vai passar por problemas. Quando a gente fala dessa abordagem do psicólogo, o objetivo é justamente aprender a lidar com as situações da vida. Então, como eu encaro isso? Até que ponto eu posso enfrentar isso? Até que ponto é melhor eu tentar desviar? Então, a terapia tem muito a ver com o autoconhecimento, não deixar a gente absorver 100% o problema, saber que esse problema não acontece só comigo, acontece com outras pessoas, e como eu vou fazer para não impactar tanto esse problema na minha vida que me paralise. Existe algum estudo, quer dizer, quem é mais atingido, do ponto de vista da questão socioeconômica, quem é mais vulnerável ao suicídio? Aquele que pode pagar o terapeuta, porque terapia em si não é uma coisa barata, né? Exige sempre um sacrifício de todas as famílias. E nem sempre a terapia, o psicólogo ou mesmo o psiquiatra estão disponíveis na rede pública, né? Principalmente a terapia.
não é mais difícil. O psiquiatra ainda você consegue pelo SUS com mais facilidade. Isso acaba levando, aumentando os índices de suicídio nas camadas mais vulneráveis, vamos dizer assim, Com socioeconomicamente. certeza. Porque essa parcela da população acaba sendo privada de tentar melhorar o quadro. Então, uma coisa é eu falar, a pessoa tentou tratar, estava sendo medicada, estava sendo acompanhado com terapia e chegou a cometer o suicídio. Então, aí a gente está falando de um quadro mais grave de depressão. Mas, da mesma forma que eu falei no começo, eu posso ter um quadro leve, que quando eu não intervenho, não inicio o tratamento, esse quadro pode progredir. Nessa camada da população, isso acontece com frequência. Porque por mais que a pessoa busque ajuda, às vezes ela não consegue pagar no particular, depende da rede pública, fica em filas de espera e com isso o tratamento não anda e a depressão anda. Então os sintomas progridem e aí chega a esse nível de depressão grave e comete suicídio. Esse aspecto merece a atenção não só da sociedade médica, mas do poder público, porque a gente percebe exatamente isso. Quer dizer, quem pode pagar acaba tendo assim, mais facilidade de superar as dificuldades da doença, principalmente a depressão ou outras doenças mentais, acabam se tratando e resolvem essa questão. Mas quem depende da saúde pública, às vezes não tem essa opção, como a senhora mesmo falou. De que maneira isso deve ser enfrentado, doutora? A gente precisa da parte de saúde pública aumentar essa demanda, né, essa questão dos psicólogos principalmente, porque o que a gente tem não está sendo suficiente. O que está acontecendo é que está sendo priorizado o tratamento de doenças consideradas graves. Então, eu vou priorizar atender, dar a oportunidade de passar em psicólogo paciente que tem esquizofrenia e pode ser agressivo contra si próprio e contra terceiros. E aí a gente comparando, mas a pessoa X tem uma depressão leve, então agora ela não é a prioridade, vou passar outro caso na frente. Mas a gente esquece que essa pessoa pode progredir e virar uma depressão grave. Então a gente precisa de mais profissionais, locais para serem atendidos, para a gente conseguir atender maior número de pessoas. E a Sociedade Brasileira de Psiquiatria trabalha isso junto aos governantes, aos gestores públicos, quer dizer, esse alerta da necessidade, porque assim, como eu falava antes, quer dizer, sempre a terapia é visto como um recurso de rico, um recurso de pessoas mais abastadas, né? E isso está distante dessa realidade que é da maioria da população brasileira, né? Um assalariado, a pessoa que tem uma família e depende recebe pouco, quer dizer, 2, 3 salários mínimos, dificilmente vai buscar recurso no setor médico privado, vai buscar recurso no SUS. E o SUS não tem essa disponibilidade, como a senhora mesma admitiu, de profissionais para atender essa demanda, não é verdade? Eu estou perguntando se a instituição, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, tem um olhar para essa questão. A Associação Brasileira de Psiquiatria está sempre enfatizando, principalmente no mês de setembro, sobre o tratamento. Então, tanto é que o tema da campanha agora, desse ano do Setembro Amarelo, é justamente focado nisso. Se precisar ajuda, fale. E eu vou falar para quem? É para o profissional, é para o psiquiatra, é para o psicólogo. Então, eles estão sempre batendo na tecla que esse tratamento precisa desse conjunto, é multidisciplinar. Então, faz parte do tratamento da depressão não só medicamento, mas sim acompanhamento com psicólogo. Então, acho que o primeiro passo é deixar todo mundo muito enfatizado que o tratamento não é só remédio. A gente precisa da terapia em conjunto. E aí, agora é o poder público que precisa agir. Eu queria saber o seguinte, de que maneira a psiquiatria pode ajudar na prevenção do suicídio e no tratamento das pessoas em risco? Quer dizer, a senhora fala muito nessa coisa de o psicólogo, o psiquiatra, e sempre se vê as duas coisas assim, também com uma certa restrição, né? E aí, como é que ajuda, como é que a psiquiatria pode ajudar? É medicando, é tratando?
mas assim, como é que pode ajudar na prevenção? O profissional psiquiatra. Então, a prevenção do desenvolvimento de depressão vai todo naquele estilo de vida, né? Então, cabe ao profissional médico orientar. Então, a minha parte, eu sempre trabalho isso muito no consultório. Ah, o que é mais importante? É tomar o remédio? É fazer a terapia? Não, tudo é importante igual. Então, a gente precisa estar sempre conscientizando a população que só o remédio não vai ser o suficiente, que pensando em prevenção de adoecimento mental, em prevenção de dependência de medicação, a gente precisa ter todo esse conjunto. Então, sempre orientar o paciente, o acompanhante, o familiar que está junto, que precisa ter a rotina, ter atividade física, ter alimentação saudável, ter o tempo de lazer, que a gente tem se cobrado cada vez mais, tá o tempo inteiro produtivo. Tenho que estudar, trabalhar, tenho que estar sempre ativo. E a gente precisa, né, saber que a gente precisa ter aquele momento de ócio, de não fazer nada, um momento de lazer, de ficar jogado no sofá. Então, é sempre com a orientação e encaminhamentos, quando necessário. Então, às vezes, o paciente é mais resistente de fazer terapia, cabe ao médico convencer. E quando a gente vê que o paciente tem risco eminente de suicídio, a gente precisa encaminhar esse paciente para uma internação, muitas vezes. Se for o Então, caso, né? todas... Doutora, a gente vai para mais um intervalinho e volta no instante só. Você não saia daí, que ainda vamos continuar com informações importantíssimas da doutora Giovanni Lemos Naia. Nossa República está de volta esta semana conversando com a doutora psiquiatra Giovanna Lemos Naia. Estamos falando aqui do Setembro Amarelo e da preocupação que a gente deve ter com a saúde mental das pessoas. A senhora mais ou menos abordou esse assunto aí no final do bloco anterior, que é mas queria que a senhora fosse mais explícita com relação a de que maneira, quais são as abordagens terapêuticas que são mais para tratar aquelas pessoas que apresentam um comportamento suicida. A senhora falou até internação. Internação. Isso. Quando a gente fala que a gente recebe no consultório o paciente com uma depressão leve, moderada, a gente sempre entra com a parte medicamentosa de antidepressivos, mas quando a gente recebe aquele paciente que é diagnosticado com uma depressão grave, que já teve tentativas de suicídio repetitivas e que está externalizando naquele momento pra gente que ele vai cometer o suicídio, que ele vai tentar algo novamente contra a própria vida, é mais seguro para esse paciente ficar internado, tirar ele desse risco. E aí a gente precisa fazer E, esse encaminhamento. e essa internação se dá onde, doutora? Em que tipo de estabelecimento que trata da pessoa que tem uma depressão profunda que pode levar ao suicídio? O ideal é que esse paciente seja internado em hospitais psiquiátricos, né? Que é outra dificuldade que a gente encontra, que não temos muitas opções, nem pelo SUS, nem pelo particular, na nossa cidade, mas esse paciente idealmente precisaria ficar numa clínica especializada, num hospital especializado. Pois é, a senhora chegou num ponto que me parece que é bastante importante. Na área pública, aos poucos foram sendo eliminados os hospitais psiquiátricos, foram substituídos por clínicas, por locais que têm um tratamento mais domiciliar, mas que só em casos de urgência e emergência é que são levados para esses locais. E não se sabe muito de clínicas psiquiátricas privadas, né? Sabe muito pouco daquilo que é do SUS e menos ainda daquilo que é privado, pelo menos aqui em Mato Grosso, né? Uhum, isso. A gente tem hoje, né, uma clínica aqui em Cuiabá, que é uma clínica particular que chama CREAP, que ela é dedicada aos tratamentos psiquiátricos, mas é a única opção que a gente tem. Então é muito comum, principalmente antes dessa clínica surgir na cidade, que os pacientes precisassem ser transferidos para outras cidades, como Campo Grande, São Paulo, porque nossa cidade é carente realmente de hospitais especializados. E nós estamos numa fase, né, de ter construção de várias unidades hospitalares no estado, grandes unidades, como o Hospital Central, de alta complexidade, o Hospital Júlio Miller,
também em franca construção, os hospitais regionais, aqueles que já existem, mas uma unidade psiquiátrica com essa característica de poder atender todo tipo de pessoa, quer dizer, independente da questão social, é muito. Há uma carência enorme, quer dizer, parece que não há um olhar do poder público para essa questão das doenças mentais, não é verdade? Sim, é uma área bastante carente, ainda mais quando a gente fala de SUS, que nada funciona sem o encaminhamento, então esse paciente precisa buscar atenção primária, secundária, e de lá ele ser encaminhado a uma unidade especializada. Então falta estrutura também, né? Falta realmente esse olhar. Eu tenho a impressão que deve ser mais complicado, porque eu vejo assim, hoje você tem uma demora para o início de um tratamento, por exemplo, em doenças como câncer, que exige uma urgência no início do tratamento, quer dizer, quanto mais cedo começar o tratamento, maior a probabilidade de cura, etc. E a gente vê que tem muita gente que fica numa fila de espera, às vezes 6, 7, 8 meses para conseguir começar o tratamento, né? Por conta dessa falta de estrutura que o Sistema Único de Saúde ainda tem, o que é uma pena, né? Vem melhorando, a estrutura vem melhorando cada vez mais, mas ainda temos esse tipo de problema. Agora, eu imagino é, é, a maneira como é tratada as doenças são tratadas as doenças mentais, né? Porque não é só a depressão, né, doutora? A senhora falou, citou diversas outras doenças que podem também levar a uma situação mais grave, não é verdade? Isso. E é o que a gente fala, né? As doenças mentais, muitas vezes, elas são invisíveis. A depressão não tem cara, a ansiedade não tem cara, o transtorno de humor muitas vezes não tem cara. Então fica mais difícil a gente que a população veja o tanto de pacientes que a gente tem, o tanto de pessoas que estão sofrendo, porque é diferente de eu falar, a pessoa perdeu um membro, é visível. Então, quando a pessoa tem algum sofrimento mental, muitas vezes passa despercebido. E aí isso dificulta mais ainda a gente ter essa noção de quantas pessoas, quando a gente fala de estatísticas, quantas pessoas estão sofrendo com depressão, quantas pessoas já tentaram suicídio, já pensaram no suicídio. Então o problema é bem grave mesmo. Eu queria a senhora falar um pouquinho dessa questão do comportamento das pessoas, da doença invisível, né? Que são as doenças mentais. Mas não é tão difícil assim identificar quem está com algum tipo de transtorno, uma pessoa muito ansiosa, quer saber das coisas, tem toque, tem, são coisas bem perceptíveis também. Elas não são concretas como um braço amputado, mas elas têm elas aparecem. As pessoas podem, olha, como esse moço é ansioso, como esse moço é nervoso, como esse moço tem dificuldade, tem medo de sair na rua, enfim, várias síndromes se manifestam e é possível a gente perceber. É só um olhar um pouco mais Mais criterioso. atento para as pessoas, né? Me parece que isso é super importante, né? E eu queria saber o seguinte, quer dizer, as pessoas demonstram esse tipo de situação, uma ansiedade que é o alimento, quer comer o teu tempo, tem essa ansiedade, essa compulsão, isso não está certo, tem alguma coisa que está errada. Quer saber, toda hora quer saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? A que hora você vem me buscar? A que hora você vai chegar? A que hora que tem gente que é assim, que demonstra essa ansiedade de uma forma muito firme, muito clara. E aí, essa pessoa já tem que procurar um médico, essa família tem que procurar um caminho para tratar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente precisa diferenciar o que é personalidade da pessoa do que é um diagnóstico. A pessoa pode ser mais ansiosa e não necessariamente ela ser diagnosticada com um transtorno de ansiedade. Então, a gente existe, né, a ansiedade fisiológica, quando eu tenho um evento que vai me desencadear, e existe a patológica. Então, como eu diferencio? Ah, é só tristeza? É ansiedade? Está no nível normal? Não. É quando começa a impactar o dia a dia da pessoa.
Então, ela é a ansiedade está extrema ao ponto de causar uma insônia, atrapalhar uma refeição, começar a atrapalhar os relacionamentos interpessoais, atrapalhar no trabalho, atrapalhar nos estudos. Se está chegando a impactar o dia a dia da pessoa, precisa de um olhar mais criterioso e aí precisa buscar ajuda profissional, sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que acho que é bem pertinente, que é a questão do uso do celular, principalmente pelos adolescentes, crianças e adolescentes. Até que ponto o celular pode contribuir para que as pessoas se isolem, né, em si mesmas e passem a viver um mundo paralelo? Às vezes a gente tem a impressão que a criança está tão envolvida com aquilo que ela não consegue mais sentir prazer com o mundo real. Nossa, o celular é o grande vilão, tanto para criança, adolescente, para adulto, impacta negativamente nos sintomas de ansiedade, depressão, em tudo. Por quê? Primeiro, tem muito essa questão da comparação. Então, eu tô o tempo inteiro me comparando com a pessoa ao lado. A vida dela é melhor, ela é mais feliz, o marido dela é melhor, o emprego dela é melhor, o corpo dela é melhor, para ela tudo dá certo. Então, tem muita essa comparação, que gera muita ansiedade, que gera sintomas depressivos. Tem a questão da liberação da dopamina. A gente ter acesso a muita informação, mudança a todo tempo, muda de tela, olha um vídeo, olha uma foto, é ligada ao vício. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que ingeriu uma droga, é liberada dopamina no cérebro, por isso que causa vício. Então, o vício do celular existe. Ele é uma coisa quimicamente explicada. Então, tem essa questão do acesso à informação, da comparação e do isolamento. Hoje a gente não vê, eu até comento com os pacientes, a gente não sabe mais o que é tédio, não sabe o que é ócio, porque qualquer momento tá com o celular na mão. Então, se eu estou na fila de um banco, eu não olho pro meu redor, eu não converso com alguém, eu não tô lendo alguma coisa, eu tô sempre no celular, que gera uma ansiedade. Aí eu passo a não saber esperar. Então aí vem essa questão, não sei esperar, não sei ter tédio, fico mais ansioso. Tem a questão do isolamento. Então as crianças estão tendo acesso a telas desde muito novas. E às vezes os pais tentam, né, acalmar, a criança está agitada, está me atrapalhando, eu preciso fazer uma compra do mês, preciso ir no mercado, não tem com quem eu deixar a criança. Se eu não der alguma coisa para ela se entreter, ela vai me atrapalhar a fazer compra. Então, na busca de tentar facilitar o dia a dia, vai lá e dá o celular. Aí a criança começa a ter liberação de dopamina. Quando eu tiro o celular, que interrompe essa liberação de dopamina, essa criança fica irritada, começa a ficar agressiva, começa a ter problemas no sono. E é sempre, como a gente está falando de química cerebral, vai ser sempre mais prazeroso eu estar lá com acesso ao meu celular, liberando dopamina, do que eu estar conversando com alguém, do que eu estar fazendo um trabalho manual. Então aí vem o isolamento, o adolescente, a criança está lá no quarto, mexendo no celular, vendo desenho e a família está no outro cômodo. Então o celular é muito prejudicial em qualquer fase da vida. E aí, como é que resolve isso, doutora? Como é que você enfrenta esse problema para salvar a criança dessa situação, desse vício, dessa dependência que são as telas? É muito importante a gente orientar os pais dos malefícios que as telas trazem para as crianças, isso de prejuízo até da questão alimentar, crescimento, então é prejuízo físico e mental. Mas a gente precisa saber também que não tem como eu isolar essa criança totalmente de tela. No mundo que a gente vive hoje, essa criança vai ter um acesso à tela. Então é preciso colocar limites. Ah, eu posso dar acesso à tela à minha criança acima dos 2 anos? Sim. Só que esse tempo tem que ser muito reduzido e, claro, os pais sempre devem controlar ao que essa criança está tendo acesso. Então, hoje a gente tem ferramentas que os pais conseguem, né, monitorar, bloquear sites, a criança vai entrar em determinados sites, ela vai ter determinado minuto para ter acesso à tela e está sempre de olho, né? Não é a questão de invadir a privacidade, é a questão de proteger essa criança dos males da sociedade mesmo. Então é orientar, é limitar, é colocar regras e limites mesmo. E o adolescente, nesse aspecto, é o mais difícil de lidar, né? Não é fácil essa coisa de você. Porque o universo das redes sociais, etc., quer dizer, existe uma vida lá que relaciona os colegas, os amigos, etc., e eles não se dão conta do tamanho do problema, né? Acabam vivendo mesmo num mundo paralelo. Mas, doutora, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República. Estamos sempre abertos aí para colaborar
e divulgar coisas importantes, como o Setembro Amarelo, e como são as doenças, né? Eu acho que essa é uma conversa que é preciso ter o ano inteiro, né? As pessoas Uhum. precisam assumir culturalmente que é um problema e que elas precisam encarar, quer dizer, enxergar o que está acontecendo na volta delas para evitar tragédias, sobretudo tragédias familiares que vêm com o suicídio. Exatamente. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz em participar, espero ter ajudado aí a população. E é muito importante isso, a gente precisa falar de cuidado com a saúde mental não só em setembro, mas o ano inteiro. Muito bem, muito obrigado, um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui até a próxima semana, quando a gente vai ter uma outra entrevista tão importante quanto essa com a doutora Giovana. Até lá, conto com a sua audiência.